Muito bem, estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Estou aqui conversando com o professor Hélio Lemes Costa Júnior sobre as novas tecnologias aplicadas em todos os níveis de escolaridade, em todas as escolas, sejam públicas ou particulares. Professor, tudo que a gente conversou aqui hoje está incluído num livro que o senhor escreveu, que fala sobre a cyberescola. Depois desse trabalho, dessa pesquisa que o senhor desenvolveu, o que a gente poderia dizer em relação às perspectivas para o futuro relacionado a esse tema que estamos discutindo hoje, as novas tecnologias aplicadas à educação? Bom, em matéria de tecnologia, muito, né, se avançou e a gente está só, acho que no começo de muitas inovações ainda dentro da área, né, de computação que com certeza vão surgir. A gente se surpreende, eu mesmo que sou especialista na área, né, dentro dessa área há mais de 20 anos, eu me surpreendo a cada dia com inovações, com lançamentos de produtos. Então, o que tem acontecido diariamente é a melhoria da qualidade dos recursos que a gente já tem. Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira videoconferência, lá nos anos 90, ainda através, né, do começo da internet lá, era uma câmera em preto e branco, não tinha som, era só a imagem, você acompanhava o texto através de teclado, digitava o que você queria, a pessoa via a tua imagem lá, mas era uma imagem meio quase que fotografia, né? Hoje você tem já você pode fazer uma videoconferência a cores, com o áudio perfeito, sem interromper, né, a imagem. Eu imagino que em 2, 3 anos isso vai ficar a tecnologia tão fácil que você vai ter realmente a sensação da presença da pessoa, né, à distância. E isso é muito interessante para a área de educação. Você vai, por exemplo, ter possibilidade de ter lá, imagina uma televisão do tamanho de um quadro negro numa sala de aula, né, e um professor que não esteja, né, não esteja acessível, ele não está disponível para dar aula na sua escola, mas ele pode dar uma aula à distância, que pode atender, inclusive, a centenas de salas de aula ao mesmo tempo, espalhadas em vários locais. Então, isso não é sonho mais, a tecnologia para isso existe, basta, lógico, tem investimento para isso. Então, essa é uma tecnologia. Outra, a questão da realidade virtual, né, da tecnologia tridimensional, que principalmente para o ensino básico, né, ensino fundamental e médio, é muito interessante porque é como se fosse o estudante aprende como se ele estivesse assistindo um desenho animado, 3D. Então isso gera um estímulo muito maior para a criança ou para o adolescente na hora de aprender física, por exemplo, ele vê os objetos saindo da tela, se movimentando, e a realidade virtual permite, inclusive, não só a imagem 3D, que ele só assiste, mas ele pode interagir com essa imagem, né? Realidade que virtual. É muito importante. Isso, ele pode, por exemplo, movimentar, né, com as próprias mãos, virtualmente, modificar aquela realidade. Isso já está sendo utilizado, por exemplo, em escolas, né, eu tenho informação sobre isso em escolas de São Paulo, no interior de São Paulo, aqui em Minas deve ter também em alguns locais. Então isso vai ficar, como diz, é uma tecnologia que já existe, mas ela vai ficar cada vez mais disponível, né? A redução de custo, isso vai chegar a mais escolas, a mais pessoas. Outro uso de jogos educativos. Tem várias empresas hoje especializadas em criação de jogos para a educação, ensinar a criança, adolescente e também o adulto através de jogos, e não só joguinhos simples, mas jogos de imersão mesmo, jogos de realidade virtual, onde você insere, né, num mundo virtual, jogos que funcionam dentro de redes sociais, né, que hoje é uma grande tendência também das pessoas utilizarem as redes sociais para troca de informações, criam suas comunidades, seus grupos, então as pessoas estão começando a utilizar isso também para fins de educação. E algumas instituições, algumas escolas já estão oferecendo esse tipo de recurso, que parte do conhecimento não é só oferecido, quer dizer, parte do conhecimento é oferecido na sala de aula, outra parte é oferecida lá nas redes sociais, lá nos microblogs, onde você acompanha determinadas informações são disponibilizadas aqui, o aluno é estimulado a publicar informações, por exemplo, em forma de um blog, onde ele posta, né, novidades, os resultados do trabalho dele. Então, essas, né, e outras tecnologias, elas estão evoluindo, barateando-se, né, tornando-se cada vez mais acessíveis, e a tendência é que elas espalhem-se, né, e tomem conta realmente, né, da escola. Agora, o senhor acha que a função, a necessidade, a importância do professor vai diminuir com tanta tecnologia? Então, há algumas opiniões, né, que dizem que reduz
a tecnologia reduz a importância, né, do professor, o professor deixa de ser tão importante porque ele seria como diz assim, um intermediário entre o aluno e o conhecimento. Eu vejo que vai depender muito do tipo de educação, do que a pessoa, né, de que nível, o que a pessoa está buscando. Talvez num treinamento que você faça dentro de uma indústria, que você precisa lá fazer um treinamento, aquele treinamento que antes era dado para o professor pode ser substituído por um recurso lá, multimídia, que ele acessa online lá no site da empresa, né, e faz aquele treinamento para aprender a realizar uma atividade. Mas quando a gente fala de um outro nível de educação, de formação mesmo, de apreensão de conceitos, isso tem se dado muito bem, muito certo, através da interação humana, através da interação não só do professor com o aluno, mas do professor na sala de aula interagindo com outros professores, com outros especialistas, o aluno interagindo com outros alunos, com esse professor e fora da realidade. Então, essa interação humana ela tem dado muito certo ao longo dos séculos para o aprendizado. Sofre várias críticas, né? Sempre sofreu, o pessoal diz que a educação não evolui, mas de certa forma tem dado certo. Então, não vejo necessidade de se substituir isso. Acho que quando você coloca ferramentas boas na mão de bons profissionais, você aumenta a capacidade de realizar bem aquela atividade. Eliminar essa interação, simplesmente porque a tecnologia ela chegou a um ponto que ela pode substituir, né, vamos dizer assim, o ser humano, eu acho que isso seria o caminho errado. Né? Pensar numa integração, né? Integração, né? Aumentar a capacidade daquelas pessoas que já estão envolvidas naquele processo. Então, por exemplo, a educação à distância ela aumenta a capacidade do professor de levar o conhecimento dele adiante. Tem algumas pessoas que têm, às vezes, medo, receio, falam assim, mas a educação à distância um professor dá aula para 1000 alunos, então vai precisar menos professores, né? Depende, né, de que tipo de aula. Um professor dando aula para 1000 alunos, talvez ele não consiga ensinar da mesma forma que você fizer um grupo de 30 alunos lá, né, com aquele professor. Então, vai ter necessidades que você vai precisar suprir na relação pessoal mesmo, né? Na interação, na pergunta direta, no esclarecimento, na tutoria, vamos dizer assim, quando você vai e pega uma pessoa, guia ela pela mão até ela, né, adquirir aquele conhecimento. Então isso sempre vai existir. E com a tecnologia isso fica mais fácil. Permite que você chegue mais longe, que você leve o conhecimento mais longe e abranja um número maior de pessoas que, de outra forma, não teriam acesso àquilo. Né? Talvez tivesse acesso a recursos inferiores, a conhecimentos atrasados e tal. E a tecnologia permite que ela tenha acesso ao conhecimento na hora, né, em que ele acontece, a tecnologia de ponta, aos melhores profissionais, e é isso que a gente quer. Até mesmo porque o interessante é que o professor pode conversar com os alunos na sala de aula, passar o conteúdo e indicar um site para uma pesquisa mais aprofundada ou marcar talvez um bate-papo no período da tarde com os alunos para tirar dúvidas em relação ao que foi dado na sala de aula. Ou seja, é uma corrente que precisa ser bem pensada e bem planejada e aceita, né? Sim. Muitas escolas já estão oferecendo. Muitas escolas já estão oferecendo isso. Não como um substituto, né, a parte de interação em redes sociais, não como um substituto da aula normal, mas como um complemento da aula normal para oferecer a mais para o aluno do que ele já tem na sala de aula. Sim. Professor Hélio, muito obrigado pelas informações. Infelizmente, nosso tempo acabou, o assunto é bom, né? Daria para render mais uns 2 programas. Muito obrigado pelas informações, professor Hélio Lemes Costa Júnior, que veio falar para a gente aí sobre o uso das novas tecnologias na educação. Professor, rapidamente tem um site você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail que aparece aí na tela. Tem um site também do senhor para quem quiser tirar dúvidas. Se a gente puder colocar para poder passar para o pessoal que nos assiste. Quem quiser tirar dúvidas, ele aparece aí, que é o ciberescola.com.br. Lá tem todas as informações sobre o assunto. Isso. E o senhor se dispõe a orientar as pessoas em relação a ele, né? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Tenha um bom dia e até a próxima.